Boa noite, pessoal. Aqui é a Vanderly Belo, do Connected Women Club. Nós vamos iniciar mais um workshop, mais uma palestra, né, da Academia Connected Women Club de Desenvolvimento. E hoje nós estamos recebendo aqui a Tatiana Feu, que é analista corporal e que vai estar falando conosco sobre sua individualidade é o caminho para o sucesso, né? Esse é o tema da palestra de hoje. Então, eu passo a palavra para você, Tatiana, e a tela é toda sua. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui no chat, né? Ou levanta a mãozinha, ou a gente deixa para o final, né? A gente vai vendo como prossegue, ok? Então, boa palestra, Tatiana, a tela é sua. Boa noite, todo mundo. Boa noite, conectadas, as meninas que estão aqui, as que vão assistir também a palestra depois no gravado. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece, né? As meninas que estão aqui me conhecem, mas quem estiver assistindo talvez não. O meu nome é Tatiana Feu, eu sou formada em recursos humanos e gestão empresarial aqui em Londres. Há 20 anos eu moro aqui e uso como base para o desenvolvimento humano a análise corporal. A análise corporal consiste em analisar como a mente da pessoa funciona pelo formato do corpo. E hoje eu vou trazer um tema bem específico, que é o tema da individualidade. Como que você, com a sua individualidade e com as suas habilidades naturais, pode progredir ainda mais na sua carreira e realmente encontrar o sucesso que você sempre espera, tá? Então, eu vou estar aqui dividindo com vocês um conteúdo que eu venho estudando há 2 anos e que eu aplico comigo há tanto tempo, e é um conteúdo e um método que tem dado bastante certo, tá? Eu vou dividir com vocês aqui os slides, onde eu vou estar passando as informações, e a gente vai começar assim. Pronto. Agora eu não me vejo mais, né? A individualidade é o caminho para o sucesso. Nunca duvide do seu potencial. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas têm... Vanderly, tem como você colocar eu na tela para eu ver o que eu tô... Não vejo. Você não tá com o telefone. Para mim, você está na tela. Ah, sim? Então tá certo. Então tá Uhum. bom, que eu tô vendo você. A individualidade é o caminho para o sucesso, nunca duvide do seu potencial. O que eu quero dizer com isso, né? As pessoas atualmente, elas têm uma dúvida muito grande no que elas devem fazer. E vem um senso dentro da pessoa que, tipo, ela nunca é boa o suficiente, tá? Ela sempre fica esperando o momento ideal, o dia perfeito, fazer um outro curso, entender por que a habilidade dela ainda não está tão lapidada. Então, quando você começa a entender realmente quais são as suas habilidades e o que você deve fazer para você progredir na sua carreira, isso facilita demais, né? Eu estou aqui em Londres há mais ou menos 21 anos, né? E eu tenho uma história de carreira muito... foi sofrida, né? Houve bastante sacrifício, mas o que eu quero mostrar para vocês, que como qualquer outro brasileiro fora do Brasil, a gente sai do Brasil com uma mentalidade que tipo, já vai você para o exterior, limpar privada e fazer o serviço difícil, né? É isso que a gente escuta quando a gente sai de casa, né? Principalmente essas crenças que colocam na gente que quando você não fala inglês, só sobra o mais pesado para a gente. E eu vim aqui para Londres, né? Saí primeiro do Brasil, fui para Portugal, fiquei um certo tempo lá. E eu percebi que, tipo, eu sempre quis fazer algo a mais. E nunca tive tanta oportunidade, porque eu vivia num ambiente que eu botava muitas pessoas na frente das minhas prioridades, né? Então, quando você não entende qual é o caminho que você deve seguir, quando você se compara muito com o vizinho, que a grama do vizinho está mais verde, que a sua vida é mais difícil que a do outro, e coisas desse tipo, você acaba se paralisando, né? Mas quando você tem um sonho ardente dentro de você, você não desiste fácil. Você tende a progredir sempre. Então,
Quando você entende exatamente qual é o seu objetivo, qual é o seu ponto final e você tem clareza da sua potencialidade, das coisas que você pode fazer com essas habilidades naturais, fica muito mais fácil. Eu sou um exemplo de uma brasileira que saiu lá sem falar inglês, sem documentação, e fui do mundo da faxina, de faxineira, e cheguei a trabalhar no mundo corporativo, né? Eu estava ali, ó, limpando privada, limpava privada, 19 banheiros eu cheguei a limpar no mesmo dia. Só que dentro de mim eu tinha assim, eu mereço algo mais, eu preciso algo mais, eu tenho potencialidade, isso é importante para mim, eu quero fazer mais, mas aí o que acontecia? Eu vivia num ambiente que não era favorável. E aí, quando eu comecei a perceber que eu tinha um potencial e que eu tinha capacidade e que eu poderia fazer mais e que a minha individualidade e o meu caminho era diferente do outro, né? Que eu comecei a me priorizar, eu falei, peraí, agora eu vou sair disso. Então eu estava dentro de um restaurante, entendendo que eu precisava fazer algo mais, comecei como kitchen porter e fui gerente geral. E eu falei, peraí, então agora eu vou fazer uma faculdade e vou entender a minha posição aqui dentro dessa empresa e eu vou tomar a atitude de fazer algo muito diferente, algo melhor. Então, eu trouxe esse tema da individualidade, por quê? Porque tem uma diferença muito grande entre a individualidade e o individualismo, né? Por quê? Porque a individualidade sugere você da sua própria identidade. Quais são os seus hábitos? Quais são as suas escolhas? O que você gosta de fazer? O que é importante para você? Você está num ambiente que você faz o que você quer ou você tenta o tempo inteiro adaptar às necessidades do outro, né? E depois tem o individualismo, que é totalmente oposto à individualidade, né? Porque ele remete a uma coisa egoísta. Eu só penso em mim. Então, eu quis trazer essa clareza, porque às vezes a pessoa fala assim: individualidade, individualidade, nossa, que egocêntrica, né, que ego elevado. Mas tem uma diferença muito grande. As palavras são muito similares, mas a diferença entre elas e o significado entre elas é muito diferente. Então, a pessoa individualista, com individualismo, ela não respeita a individualidade do outro, né? Então, tem uma diferença muito grande. Próximo passo, né? Que eu acho que é um ponto muito importante que a gente precisa estar tocando, né? A individualidade e a prioridade também tem os pontos negativos quando você não entende a sua individualidade, né? Quais são os impactos principais quando você não entende? A dependência emocional é o principal de todos. Por quê? Porque quando você não entende o que é importante para você e você bota o outro na sua frente, você não entende a sua individualidade, você tende a dizer sim para muitas coisas, né? Você diz sim para todo mundo e diz não para cada sim que você diz para o outro é um não para você mesmo, né? Quando você não entende a sua individualidade, você tem um autocriticismo muito grande. Por quê? Porque você acha que você não é bom o suficiente, que você sempre precisa melhorar, né? Você acha que se você escolher você está sendo egoísta. Aí vem o distúrbio da prioridade, porque o outro é mais importante. Entre você escolher ir num lugar e você ir no outro, você não dá a sua opinião, as pessoas decidem por você, porque você não se impõe com a sua individualidade. Você tende a ter uma responsabilidade afetiva também com o outro. Você acha que se você não fizer o que o outro gosta, ele vai ficar chateado, né? Existe o medo, existe a ambição castrada, o distúrbio da imagem, a baixa autoestima, a síndrome da mulher guerreira. Por quê? Porque você tenta sempre a se adaptar a outros ambientes e não ao seu, tá? O que é sucesso? Às vezes as pessoas ficam pensando assim: nossa, a pessoa quer sucesso, que metida, né? Sucesso tem várias interpretações do sucesso, na minha opinião. E eu sou muito daquela pessoa que defende o que eu penso, tá? Então, o sucesso para mim, na verdade, é a realização pessoal.
né? É você estar bem nos seus relacionamentos, é você estar bem com a sua família, é você estar bem com a sua saúde, com o seu lado profissional, com o financeiro. Então, o sucesso abrange todos os âmbitos, né? Todos os âmbitos das áreas da vida, né? O mental, o físico, o emocional, o financeiro, o profissional. Então, o sucesso é uma combinação de tudo. E às vezes a pessoa deixa de buscar esse sucesso, né? Essa realização pessoal por medo de falhar ou por medo de tentar algo novo, né? Por quê? Porque não se conhece o suficiente para entender que a vida da gente, a gente precisa buscar sempre novidades. Quando você deixa de evoluir, quando você deixa de progredir, quando você deixa de aprender algo novo, a sua tendência é duvidar do seu potencial e, com certeza, só do fato de você não estar dando um passo à frente, você automaticamente já está ficando para trás, porque as pessoas estão passando do seu lado em uma velocidade absurda. Né? Com a tecnologia, com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento no conhecimento mesmo, de aprender novas habilidades, de fazer algo novo. Então, quando você deixa de buscar esse sucesso, né? Esse sucesso, eu adoro essa palavra, tá, gente? Quando você deixa de buscar esse sucesso pessoal, de ter saúde, de ter uma família estabilizada, ter bons relacionamentos, você automaticamente você já está ficando para trás, tá? E conhecer a si mesmo, como diz Aristóteles, a minha oral, né? Oral gagueja, tá, gente? É o princípio de toda sabedoria, né? Então, quando você se entende, é o princípio de tudo. A pessoa mais sábia que existe é aquelas pessoas que se conhecem a si mesma, que sabe os seus limites, né? E que não desiste dela mesma, né? É muito fácil você desistir de um relacionamento, desistir de um emprego, mas a única coisa que você não pode na vida, gente, é desistir de você mesmo, é desistir do seu sonho, é desistir de fazer um trabalho que você goste, desistir de ir numas férias que você gostaria de ir. Então, não desista nunca de você, que você vai alcançar o seu sucesso. Qual é a grande sacada de você saber, né, como você funciona? É você olhar para dentro, é você saber das suas prioridades. O vitimismo, gente, o vitimismo é uma coisa que me incomoda muito. Por quê? Porque tem gente que acha que tudo para ele é mais difícil do que do outro. Mas só a gente que está calçando o nosso próprio sapato que sabe a dificuldade que a gente passou para chegar até aqui. As pessoas dizem, nossa, que vida maravilhosa, você já tem sua casa, né? Você já está morando aí sozinha com a sua filha. Tem tantos brasileiros que estão dividindo casas ainda, tem tanto imigrante ainda tentando. Tá, gente, cada um está fazendo o seu caminho. Foi difícil para mim, foi difícil para você, foi difícil para o outro, foi difícil para todo mundo. O vitimismo é aquela pessoa que fica o tempo inteiro reclamando, achando que só o dela é mais difícil, que tudo para os outros é mais fácil, o dela é mais difícil. Só que para a gente chegar até aqui, estamos aqui, a maioria aqui, mais de 4, 5 anos, acho que a Yânia, que está um pouquinho menos tempo aqui, né? Eu estou aqui há 20 anos, só eu sei o que eu passei aqui. Eu comi o pão que o diabo amassou, como diz o outro. É difícil mesmo, foi muita dedicação, foi muito estudo, entendeu? Se eu tivesse me vitimando o tempo inteiro, provavelmente eu ainda estava lá dentro do restaurante. É encarar a vida, né? E a gente precisa muito valorizar a pessoa que a gente é, né? A pessoa que a gente vê no espelho de manhã, quando a gente vai escovar dente, é a pessoa mais importante que existe no mundo, né? Não é que aquela coisa, se priorize. A questão não é ser egoísta, é entender os seus limites, né? Entender o que é importante para você. E qual é a solução, né, que a gente pode trazer quando você entende como você realmente funciona? É você botar em ação tudo aquilo que você quer na sua vida, os seus sonhos, o entusiasmo, né? Às vezes as pessoas querem as coisas, mas não tem aquele entusiasmo de querer fazer, não tem, eu falo muito assim, não tem sangue nos olhos de lutar, de ter consistência,
de ativar a ambição. A gente vem de uma criação, pelo menos eu, né? Que a gente falava assim, nossa, o meu sonho era ter uma caminhonete, uma casa na praia, um barco, uma fazenda com boi, que era do interior, né? Quando a gente mora do interior, a gente sempre quer fazenda, quer terra, quer essas coisas, né? E a gente sempre fala, nossa, que ambiciosa. Muita ambição é ganância, é pecado. Gente rica é metida. Então a gente vem com essas crenças da nossa criação que gente rica é snob. Não é, gente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ativar a nossa ambição e a gente precisa lutar pelos nossos sonhos. A gente precisa de ter atitude, a gente precisa ter liderança. A liderança principal que eu toco nesse assunto é de você liderar a sua própria vida. Tá? Com planejamento, com método, com conhecimento, com clareza do que realmente é importante para você. Eu atendo muitas pessoas, graças a Deus, graças a Deus e a mim, né? Que também estou trabalhando bastante. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Deus tem que querer e você tem que ter atitude, né? Você não pode falar Deus querer e você não fazer nada, né? Então eu vejo muitas pessoas falando assim, gente, o meu sonho é ter liberdade financeira. Aí eu falo, o que é liberdade financeira para você? É eu poder ajudar as pessoas. Eu falei assim, vamos supor que eu agora aqui ganhei na loteria, mas nem vou te dar muito dinheiro, não. Eu falo mesmo assim, não vou te dar muito dinheiro, não. Vou te dar 10 mil libras. O que você faz com esse dinheiro? A pessoa fala, não sei. Eu falei assim, então para que você quer liberdade financeira? Você não sabe para que você quer o dinheiro, então não tem por que você trabalhar. A gente precisa entender que a gente precisa de um motivo para estar fazendo as coisas. A gente precisa de um motivo para poder lutar pela nossa liberdade financeira. Por que você quer liberdade financeira? Por que isso é importante para você? Eu quero liberdade financeira porque eu quero poder viajar 3 vezes por ano. Eu quero liberdade financeira porque eu não quero mais ficar no final do mês pensando se eu posso ou não naquele restaurante que eu gostaria de ir. E isso tudo vai te trazer uma realização pessoal muito grande, mas a clareza é muito importante. E o desejo ardente que eu falo é aquele desejo de você falar assim, enquanto eu não alcançar esse sonho, eu não vou desistir. Isso é um desejo ardente. As pessoas falam assim, eu tenho um desejo de ir em tal lugar, mas custa tanto, eu tenho que trabalhar 2 anos para me poder conseguir isso. Aí, como o percurso é longo, a pessoa desiste. Então, o desejo, para mim, não é tão ardente assim. Porque quando você quer realmente alguma coisa, você faz acontecer. Você faz acontecer. Você bota determinação e consegue. Olha um exemplo. Um exemplo. Eu sempre falava que eu queria fazer lipo. Isso eu estou falando de 15 anos atrás, né? E há 15 anos não, gente, tem mais tempo. Vamos pular a idade aí, né? Nós estamos velhas. Eu sempre quis fazer. O meu desejo era tão ardente que eu trabalhei 7 meses, 17 horas por dia, sem folga, para me conseguir aquele dinheiro. E eu fiz a minha lipo. Se eu tivesse botado um desejo assim, eu quero juntar 10 mil pounds aí para um dia eu poder ir para as Maldivas. Eu não ia trabalhar isso tudo. Por quê? Porque, a Maldiva espera, a Maldiva espera. Por quê? Porque ir para Maldivas para mim é um desejo, mas atualmente não é um desejo ardente. Então, quando você tem garra e você tem um desejo ardente, você faz. Não tem jeito, você faz. Como ativar a individualidade, né? Eu vivo a análise corporal 24 horas, 7 dias da semana, todos os dias. É automático dentro da minha cabeça os meus 5 bonequinhos trabalhando lá dentro. E já foi provado, não preciso trazer estatísticas aqui, que o poder do autoconhecimento, de você vibrar a energia, né? De você entender tudo que você quer, tudo aquilo que é importante para você, é o ponto de partida de muitas coisas na vida. E existem diversas maneiras de você
processar esse processo, né? Ter esse desenvolvimento do processo do autoconhecimento, de entender realmente como você funciona. Mas o que eu aplico comigo é a análise corporal. Por quê? Porque eu vivo isso o tempo inteiro. E a gente tem que entender que a gente não sabe de tudo na vida. Mas o que a gente sabe, a gente precisa sempre estar buscando excelência naquilo que faz. E eu defendo muito as coisas que eu aprendo. E eu acredito também que a gente aprende mais quando a gente ensina. E eu vivo a análise corporal há 2 anos na minha vida. Né? E qual é o diferencial disso tudo, né? Porque a individualidade é tão importante e é um ponto que eu trago muito dentro da análise. Porque quando você faz o seu mapa de caracteres, que você entende realmente a sua forma de pensar, sentir e agir, você entende exatamente o que é importante para você, quais são as suas habilidades melhores, que você já tem naturais em você, você consegue lapidar elas ainda mais e você entende que aquilo que você não é muito bom fazendo, você pode delegar. Por quê? Porque o que acontece, principalmente no mundo do profissionalismo, né, do profissional, do lado profissional, é pessoas querendo aprender a fazer coisas que para elas é desgastante. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito criativa. Eu tenho um nível de criatividade até bom, eu tenho ideias, tá? Ideias. Tem um nível de criatividade altíssimo, que a pessoa é criativa, que ela tem a ideia e ela produz com criatividade, né? Eu não, eu tenho uma ideia, mas eu não consigo produzir, eu consigo falar o que, que eu quero. A minha ideia é essa e essa e essa. Criei alguma coisa. Mas se eu tiver que fazer a arte lá do meu Instagram, eu não consigo. No começo, quando eu comecei a entender que a criatividade não era meu ponto forte, antigamente o que, que eu fazia? Eu ficava horas lá tentando fazer uma arte. Nunca achava aquilo perfeito, me desgastando um monte, tentando fazer o que não era uma habilidade minha. A minha habilidade natural é comunicação. Eu gosto de falar, no entanto, quando a gente vai nesses encontros aí nosso, eu saio, eu rodo igual peão louco, né? No meio da galera. Converso com todo mundo, eu tô sempre falando, tô sempre me conectando, tô sempre fazendo o que eu gosto, que é o que eu sei fazer de melhor, é a comunicação. Então, o que, que eu fiz? Deleguei a parte da criação dos meus posts lá no Instagram, porque agora eu entendo perfeitamente as minhas habilidades. Então, eu não vou ficar perdendo meu tempo me desgastando com algo que vai me só consumir tempo, que eu poderia estar muito bem fazendo um curso de oratória, fazendo um curso de palestrante, fazendo um curso para melhorar aquilo que eu já sou bom, porque aquilo que eu já sou bom eu poder ser excelente. E é isso que eu estou fazendo. Eu estudo muito mais agora a parte da comunicação e a parte da minha maneira de falar, expressão e essas coisas. Então, eu estou lapidando aquilo que eu já sou bom, em vez de eu ficar perdendo meu tempo tentando aprender marketing e criativo, que não é o meu ponto forte. E é aí que a individualidade pega, você saber exatamente o que você faz para você lapidar as suas habilidades naturais. Né? Hoje não é uma aula sobre os traços de caráter, então não vou falar nomes de traços de caráter aqui para não ficar pesado, isso aí seria uma outra aula que eu posso dar no futuro, né? Mas eu vou falar das habilidades dos 5 traços, tá? Nós temos 5 traços de caráter dentro da nossa mente que comandam a gente no nosso inconsciente. Então, é muito importante, quando você faz análise corporal, é você trazer do seu subconsciente para o consciente quais são essas suas habilidades naturais, tá? Então, todos os traços, eles têm as 5 habilidades naturais que podem ser usadas em vários setores, em vários tipos de profissões, carreiras, em relacionamento, em tudo mais, tá? Então, o que, que acontece? Nós temos a criatividade, está na ordem de formação dos traços, tá? E do mesmo
na mesma pegada é as dores, tá? Nós temos a criatividade, a comunicação, a liderança, o planejamento, a competitividade. Na mesma porcentagem que você tem todas essas habilidades dos traços, você tem as dores dele. Por exemplo, o meu traço principal é a comunicação, tá? Eu tenho 33% de mim comunicação. Na mesma intensidade, eu tenho a dor desse traço, que é a dor do abandono. Tá? Então, quando você tem consciência daquilo, você tende a viver no recurso dos traços, em vez de você viver nas dores dos traços. As dores são comuns: rejeição, abandono, manipulação, humilhação, exclusão e traição. No mundo do profissionalismo, o que acontece? Uma pessoa, quando ela não tem consciência da criatividade dela, vamos supor, ela tem o traço principal dela como o traço da criatividade. É o traço principal. A dor desse traço é a rejeição. Se ele não estiver vivendo no recurso, ele para de criar. Por quê? Porque se ele estiver num ambiente que ele chega e fala assim, eu tive essa e essa ideia, essa e essa ideia aqui para a gente fazer isso, e ele estiver num ambiente que naquele ambiente as ideias dele são rejeitadas, ele tende a parar de criar. Por quê? Porque toda vez que ele cria alguma coisa, que ele conta para alguém, a pessoa rejeita a ideia. Então, quando você entende exatamente a sua individualidade e o ambiente que você convive, você tende a entender para quem que você pode contar os seus sonhos. É aquela frase, né, clichê aí que a gente vê muito na internet, né? Exato. E vem aquela frustração danada, né? Você conta, a pessoa rejeita, você se sente frustrado e você deixa de fazer. Então tá tudo ligado. Então, quando você tá num ambiente que não é favorável para você, você tende a parar de criar para você não se frustrar. Quando você entende exatamente qual é a sua individualidade e o ambiente que você convive, você tende a se priorizar. E a prioridade no mundo atual está sendo muito banalizada, porque está todo mundo tentando se encaixar em algum lugar, entendeu? E você, às vezes, para você encaixar naquele lugar, você tem que ser diferente. E aí, quando você tenta ser diferente, você perde a sua individualidade, você perde a sua originalidade, você perde a sua essência natural, né? Então, é muito importante você saber exatamente como você funciona e o ambiente que você está inserido para você viver sempre usando o máximo que você puder da sua individualidade e dos seus recursos naturais, dos traços, tá? Quais são os benefícios de saber, né, os seus traços de caráter? Você se conhece melhor, você não fica tentando se achar inadequado naquele ambiente, você entende que você precisa suprir as suas necessidades, que é responsabilidade sua suprir as suas necessidades. Eu, por exemplo, eu sou muito comunicativa e gosto muito de contato físico. E existem pessoas que elas não gostam de contato físico. E quando essa pessoa, esse tipo de traço de caráter passava perto de mim antes de eu conhecer os traços, né, e entender a minha individualidade, elas passavam perto de mim e falavam: nossa, que fria, nem me deu um abraço. A necessidade do abraço é meu. A individualidade é minha. Então eu vou abraçar quem gosta de abraço. E eu sei quem é que gosta de abraço. A Gigi adora abraço. A Vanderly adora abraço. Então eu posso chegar abraçando todas elas, que não tem problema nenhum. Mas tem gente que não gosta. E eu ficava cobrando as minhas necessidades da pessoa errada. Então você se respeita o seu jeito de ser e você também respeita o jeito de ser da outra pessoa também. Você começa a entender também o porquê de você suportar certas coisas, né? Igual eu suportava muita coisa. Por quê? Porque eu não queria que a pessoa fosse embora. Eu não queria ser abandonada. Então, a pessoa falava coisa que eu não gostava, ou fazia coisa que eu não gostava, eu acabava aceitando aquilo, suportando aquilo, só para não ver a pessoa indo embora e só para eu não ficar sozinha. Só que depois é melhor você estar com menos pessoas, mas com pessoas de qualidade, do que você estar com um monte de gente que não supre, que não supre as suas necessidades e você acaba
ficando cada vez mais frustrado, né? É aquele negócio, você está com 1.000 pessoas e acaba se sentindo sozinho do mesmo jeito. Então, por isso que é bom você saber exatamente o porquê de você funcionar assim, né? E aí você começa a se aceitar nesse mundo, né? Você começa a aceitar a sua maneira de ser, né? Ai, por que que eu sou melosa? Por que que eu sou chorona? Por que que eu espero do outro? Por que que eu sou dependente, né, da atenção do outro? Você começa a entender como você funciona e depois que você equilibra, né, esse autoconhecimento dentro de você, você consegue ter liberdade, você consegue diminuir os seus medos, você consegue ter mais coragem para fazer as coisas, você tem menos medo de falhar, né? Então é muito importante você saber exatamente como você funciona. Né? Alguns segredos para você ter sucesso, né? Como eu sempre falo, você se autoconhecer, você parar de ficar tentando se encaixar, né, na expectativa das outras pessoas, fazer o que é importante para você. Gente, admitir que não sabe, isso é muito importante. Por quê? Porque quando você admite que você não sabe, você abre a cabeça para você escutar o que o outro tem a dizer e você poder aprender. A pessoa que você chega para ela e fala assim: ah, deixa eu te contar isso. Já sei. Ah, eu já sei. Ah, eu já sei. Aquela pessoa está fardada ao fracasso. Por quê? Porque ela não está aberta para escutar o outro. Né? Aquele negócio. Quando você senta numa mesa que você é aquele que mais fala, você está na mesa errada. Você tem que estar na mesa em que você se sente o mais ignorante, porque ali você está com oportunidade, com a mente aberta para você aprender novas habilidades. Então, admitir que não sabe, levantar a mão e perguntar mesmo, né? E só assim você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Porque quando você não sabe de alguma coisa e você procura saber, a sua tendência é você chegar mais próximo dos seus sonhos, é você chegar mais próximo ao sucesso, né? Gente, crença limitante. Eu vivi muito tempo aqui em Londres em grupo de pessoas muito negativa, que não agregava em nada na minha vida, que toda vez que você ia falar alguma ideia, falava que aquilo era difícil, que não dava certo. Gente, eliminar ambientes negativos é o principal ponto para você é, chegar ao sucesso. Por que que isso é tão importante? Porque agora a gente vê até muitas coisas, as pessoas falando, né? Não fale do seu relacionamento para ninguém, não fale da sua financeira para ninguém, não fale dos seus objetivos para ninguém, não conte nada para ninguém. Quando tiver tudo pronto, deixe eles só verem. O que isso quer dizer? Porque é melhor você não falar nada do que você quer fazer do que você falar no ambiente errado. Ou você tem realmente um grupo de pessoas que está feliz de ver o seu sucesso, né? Que está aplaudindo o seu sucesso, ou melhor você não contar nada para ninguém. Ou melhor você ficar quieto, né? Eu, ainda bem, né? Eu venho selecionando bastante, né? Nos últimos 5 anos, eu venho selecionando bastante o meu grupo de convívio, né? As pessoas com quem eu convivo. Por quê? Porque eu vivia num grupo que toda vez que eu contava alguma coisa, todo mundo falava que não dava certo, que era difícil, que eu era sonhadora demais. E aquilo me segurou muito tempo naquele mesmo grupo. Quando você entra num grupo que está todo mundo empreendendo, que as pessoas respeitam, né? Respeitam que a sua opinião, que acreditam no seu potencial, que respeita a sua individualidade, a sua maneira de ser, aí você entende que você está no grupo correto. Quando você conta um sonho para alguém, alguém te aplaude, aí você pode ter certeza que você está no grupo correto. Para você alcançar o sucesso também, é muito importante você ter iniciativa, é dar o primeiro passo. Eu venho acompanhando muitas pessoas aí em mentoria, né? Que eu estou fazendo bastante mentoria, né? Individual, fazendo mentoria em grupo, processos de chave mestra, né? Que as pessoas querem realmente entender como girar a chave de todos os traços de caráter, viver uma vida mais leve, relacionamento melhor e tudo mais. As pessoas focarem só no resultado final, né? Mas não toma iniciativa de começar, né? Pessoas que chegam assim, o meu sonho é ganhar de 3 a 5 mil por mês.
A pessoa está ganhando 1.500 no momento. Ela quer dobrar ou triplicar o salário, né? Só que a pessoa só foca no resultado final. Ela não foca no passo a passo. Tá ganhando 1.500, o que você tem que fazer o mês que vem para você ganhar 500 a mais? Aí você vai fazer o extra, 3, 4 meses. Aí naquele período você vai ter outra experiência, aí você muda de emprego, começa a ganhar 2.000, aí daquele 2.000 você arruma um extra que você ganha. É o passo a passo. Iniciativa, gente. Precisa ter um planejamento. Não tem como você ir do ponto A para o ponto B sem ter um passo a passo. Eu vou dizer, às vezes eu falo assim, você ir do ponto A ao ponto A, do A ao Z, sem fazer o B, C, D, E, F, G, H, até chegar no final do alfabeto. Não tem como. É importante você ter um planejamento, né? Aí o que que acontece? Quando você não entende a sua individualidade, muita gente, né, tem uma combinação de traços que quando começa a ficar difícil, elas desistem. Por quê? Porque tem certas combinações dos traços que a pessoa quer velocidade, não tem paciência de esperar e tem o traço do planejamento muito baixo. Então, essas pessoas têm uma dificuldade maior de chegar ao ponto final, né? Por quê? Porque elas não conseguem seguir um passo a passo. E aí, quando começa a ficar difícil, elas desistem. Talvez falta poucos passos, mas elas desistem. Então, quando você faz uma análise, você entende, peraí, eu tenho essa combinação. Essa é a minha individualidade. Eu sou diferente do outro. Eu não posso desistir. Eu vou ter que praticar mais do meu traço do planejamento, do meu traço da cautela, da minha paciência, ter mais clareza, ter mais um passo a passo para realmente eu chegar ao ponto final, né? O ponto final é o meu sucesso, né? Vou agora, fui bem rapidinha na minha palestra hoje, né? Tá aí, para quem ainda não me segue, estiver assistindo o vídeo, tá aí o meu Instagram, o meu contato. Eu sou analista corporal, faço mentoria individual e mentoria em grupo, ajudo pessoas no processo de autoconhecimento no lado emocional, tá? Tenho 2, 3 produtos na parte da análise corporal, e como eu sou formada em recursos humanos, né? Eu uso a análise corporal como base para ajudar as pessoas na vida profissional e progredir, né? Ou decidir uma profissão ou progredir a profissão que ela tem para ela ter realmente uma carreira de sucesso. Então, quem tiver aí quiser me adicionar no Instagram, entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em responder e marcar uma reunião no Zoom e dar uma explicação, né? Mais específica, né, para cada um, né? Porque eu sou muito daquela que cada um tem uma necessidade diferente, né? O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, então eu prefiro conversar individualmente para entender o que realmente a pessoa está precisando. E quem está aí tiver alguma pergunta para me fazer, né, sobre a individualidade, ou sobre análise, ou sobre como foi o meu processo, né, de desenvolvimento do meu processo de autoconhecimento, estou aberta a perguntas para quem quiser. Acho que podem abrir os seus microfones, né? Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Tatiana. Foi assim muito bom te ouvir. Muito, muito bom. Foi muito bom mesmo, viu? Adorei, viu? É. Ouvir a Tatiana, você pode ouvir muito também. Nossa, acabou, E eu ela pensei, tem já? muita coisa. Já acabou Eu não demais. queria fazer uma coisa muito longa, né? Porque a gente falou Uhum. dentro de 1 hora, né? E Sim, Ficou aí, ótimo, Tati, ficou ótimo. não porque ficou ótimo. quando é muito longo também a pessoa não assiste tudo. Não, 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 É, é verdade. É que estava muito bom de te ouvir, muito bom. O é. autoconhecimento é tudo, né? Acho que o teu trabalho, ele foca bastante, né, no autoconhecimento, e a pessoa, quando se conhece, quando ela sabe os limites dela, nós, né, quando nós encontramos os Aham. nossos limites, a gente consegue mudar o mundo. Eu, com certeza. E é aquela questão, né? E também não, eu acredito também que você falou uma frase e agora eu vou pegar o embalo. Mudar o mundo
como eu estou atendendo bastante pessoas, eu vejo muita gente falando assim, eu quero ajudar todo mundo, eu quero ter uma situação financeira estável para me poder ajudar todo mundo. É assim, gente, é aquela coisa do avião, né? Quando você entra dentro do avião, o que que eles falam? Se der uma turbulência e a máscara cair, em quem que você põe a máscara primeiro? A gente, né? Na Da gente gente, mesmo. né? Então, antes da gente querer mudar, fazer tudo para todo mundo, é muito importante a gente entender a nossa individualidade, a gente ter esse processo mesmo de autoconhecimento, entender o que é importante para você, porque depois que você se ajudar e que você botar a máscara de oxigênio em você, você vai ter a oportunidade de ajudar as pessoas com muito mais facilidade, né? Porque não tem como. Imagine você, né? Tá todo mundo aí nessa pegada de empreendedorismo, né? Todo mundo trocando ideias, fazendo esse brainstorm, querendo, né? Um ajudar o outro. Isso é fantástico e tá numa energia muito boa. Mas se você tá num nível e você para ajudar o próximo, você deixa de progredir, talvez você desse 10 passos mais à frente, você ia conseguir um processo de uma evolução tão mais grande que, em vez de você voltar para trás para ajudar um, você volta para trás para ajudar 10. Entendeu? Então, eu É. penso muito naquela questão assim, não é a questão do egoísmo, é a questão da prioridade, de você saber o que é importante para você, porque na hora que você estiver bem, você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Você vai ter oportunidade de contribuir muito mais para a sociedade. Agora pensa aí, ó, eu estou nesse processo de autoconhecimento, né, dando várias palestras, conversando com várias pessoas, e antes de eu entender como eu funcionava e entender o que era importante para mim, eu não podia tentar ajudar os outros, né? Então, eu me ajudei primeiro, fiz todo esse processo de autoconhecimento, e agora, quando eu falo para 10 pessoas, eu estou ajudando para 10, mas antes eu me ajudei, né? Então, é mesmo assim, gente. Tenta se entender, tenta saber o que é importante para você. Tem gente que não tem muita velocidade, tem gente que, tipo assim, precisa de mais tempo para poder fazer as coisas, e essa pessoa se cobra demais. Aí tá todo mundo, começa forte, 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 não entende as suas necessidades naturais, chega no final, ela se cansa, frustra e para. Quantas vezes a gente vê coisas começando, pessoas assim, não, vou começar, e posta todo dia, faz eventos, faz isso e aquilo. Daí, 2, 3 meses, a pessoa sumiu. Por quê? Por que a pessoa sumiu? Porque ela não entendeu que ela precisava também descansar. E em vez dela fazer muito forte, ela precisava ir com um pouquinho mais de cautela para ela não se sobrecarregar muito. Então, quando eu faço análise, eu já faço exatamente com a pessoa. Eu falo assim, olha, não adianta. Você gosta de velocidade. Você quer as coisas para ontem. Faça com mais paciência, faça com mais calma para você conseguir chegar ao ponto final. Porque se você botar toda a energia no início, você vai desistir. Por quê? Porque a pessoa não se conhece, se cobra demais, não se permite descansar. Então, para tudo hoje em dia é um processo. Ninguém vira médico em 3 meses. São anos de estudo, são 6 anos de faculdade e a vida inteira estudando, né? Eu acho, Tati, se você me permite, o que eu vejo também por aí, em casais principalmente, às vezes a mulher e o homem, o marido, eles não estão na mesma sincronia, né? O homem, se o homem não está bem, está frustrado, está infeliz, não está bem no trabalho, nós, mulheres, nos sentimos culpada de estarmos felizes, ou mais felizes do Uhum. que eles, ou mais Aham. felizes do que os nossos filhos. Tipo, ai, meu marido está infeliz com o trabalho dele, está frustrado, então eu também, eu acho que é uma coisa inconsciente, então eu também me frustro, né? E assim acontece, Sim. acho que com as crianças também. Como que eu vou ser feliz se eu vejo meu pai e minha mãe infeliz, né? Insatisfeito com o trabalho, com a vida? Então a criança também passa a ficar infeliz. E quando Uhum. a gente bota máscara no avião, como você falou, a gente muda todo o ambiente à nossa volta.
a gente muda o marido, a gente muda os filhos e todo o ambiente à nossa volta. Mas isso É, precisa de autoconhecimento, com né? certeza, Realmente. exatamente isso. Porque imagina, o marido está frustrado, aí você sente junto com ele, aí vai ser ele e você. Aí vocês dois estão frustrados, estão decepcionados, estão tristes, estão aborrecidos, estão com problema financeiro e tal. Não pode suprir para aquela criança. Impacta a criança também. Hum, Então, você também, além do processo de autoconhecimento, é você ter esse filtro que você não pode carregar o problema dos outros. Entendeu? O filtro que você tem, tipo assim, peraí, tá acontecendo um problema aqui, é importante para mim estar bem, é importante para mim estar forte, é importante para mim estar seguindo. E talvez nesse processo é entender, né? Porque eu acho que, principalmente no casal, né? É você entender como o outro também funciona, né? Por quê? hum, Porque eu já atendi casais, né? O casal, por exemplo, o rapaz, vamos inverter, né? Que geralmente é a mulher que é mais grudada, mas também tem casais que o homem é mais afetuoso, né? Vamos supor, o homem é mais afetuoso e a mulher gosta um pouco mais de distância. Vamos supor, ele quer atenção e ela quer o espaço dela. Ali cria uma frustração, cria um problema. Por quê? Porque ela não entende a individualidade dela para explicar para ele que, espera, o meu jeito de funcionar, a minha individualidade e a minha maneira, eu preciso de espaço. uhum. Não, ela não tem essa clareza para explicar para ele. E o que, que ele pensa? Ela não me ama mais. E não tem nada a ver disso. É É. simplesmente a individualidade dela que é diferente da dele. Então, às vezes, acontece frustração dentro da família. Por quê? Porque, às vezes, um tem uma expectativa do outro sem entender como realmente o outro funciona. E também, se me permite, Tati, uma outra coisa que eu vejo que acontece bastante com as famílias no geral é, é se o marido, por exemplo, tá frustrado, né? Ele não está bem. Então, eu também me frustro. Se ele não está feliz, eu também não estou feliz. E aí fica todo mundo infeliz. Agora, que tal, né? Ver o marido ali frustrado e chegar com uma outra atitude. É a mesma coisa que o teu filho cai, se machuca e chora, e você chora junto. Você não vai chorar junto, você tem que dar um motivo para ele sorrir, para ele parar de chorar, para ele mudar a vibe, para ele, ó, né, distrair. E eu acho que a mesma coisa a gente pode fazer com os nossos maridos em casa, com os nossos filhos e eles com a gente. Às vezes a gente, mulher, chega em casa, a gente só quer desabafar. Só quer contar uma história que falou. Aí já vem com conselho, conselho. Não, mas eu não quero conselho. Eu só quero um abraço. Ou eu só quero que alguém me É, escute, né? Então, exatamente. conhecer, como você falou, conhecer a dinâmica do casal, da pessoa que vive com você ali naquele ambiente é muito importante. Muito, demais, demais. Principalmente que esse ponto da frustração é tentar entender o porquê, o motivo, o diálogo, né? Mas por que você está frustrado? Qual é o motivo? O que está acontecendo? Como a gente pode resolver isso? É focar em procurar a solução. Porque quando a gente vê, muita gente eu falo assim, como é que eu falo? Quem perde tempo resmungando não progride. Sabe, resmungando, eu tô frustrado, não tá bom, nananã, resmungando, vitimizando, resmungando. Gente, não, acalma, senta. Por que que você tá sentindo assim? Qual é o motivo? Você se frustrou com o quê? Você tá desmotivado com o quê? Escreve num pedaço de papel, tô desmotivado por isso, por isso, por isso. Como você pode resolver isso? Eu, não, eu juro para você, é meia hora de conversa sensata que você arruma a solução. Talvez é só de vocês dois tirar um final de semana sozinho. Uma caminhada Uma sozinha em volta do caminhada, quarteirão, né? uma ida ali, vai fazer uma sauna, vai no cinema, talvez uma coisa boba, mas tá ali, frustrado, 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 se isola, não conversa, me deixa, não quer conversar, não quer falar, sendo que talvez com meia hora de conversa, se entendendo,
seria resolvido. Vamos focar na solução, ao invés de focar no problema, né? É Foco uma na dica. foca. Foca na foca. Foco na foca. Foca no foca. E é isso. Se alguém Isso tiver aí. mais alguma pergunta, a gente prossegue. Quem é Zanza? Eu não conheço Zanza. Eu também não Nem a conheço, Diane. não. A Zanza é a Rosângela, é a mais nova conectada, uma das mais novas. Ai, não Ah, é a conheci ainda. Rosângela. Rosângela, cadê você? Cadê seu rosto lindo? Cadê ela? A Gigi conheceu a Rosângela do evento Conheci, mas Zanza, eu presencial. pensei, gente, sem a Zanza. A Rosângela. Ah, entendi. Agora eu sei de quem A tá falando Zanza, agora. que apelido bonito. Zanza, é. Aham, É, verdade. a gente pode Verdade. continuar, mas eu vou parar o recording para não ficar muito longo, tá bom? Uhum.